Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Michael e trazendo para vocês aí mais um vídeo, tá? Dessa vez, atividade 2 de Física Geral e Experimental 2, tá? Antes de começar, eu gostaria de agradecer o Guilherme Nascimento, um grande amigo meu aí, de trabalho e da vida também. Ele está me ajudando a preparar as atividades, tá? O material de Física 2 para vocês, tá bom? O Guilherme está no grupo lá, eu vou deixar ele como admin, porque caso vocês tenham alguma dúvida mais pontual assim em relação à Física 2, vocês podem tanto me procurar, tá? Ou podem procurar o Guilherme também, que ele manja bastante, tá? Ele é engenheiro eletricista, certo? Eu não vou lembrar qual que é a faculdade que ele se formou, mas é uma federal, então o cara é bom, viu? Ele tá no grupo lá com a gente. Mas eu vou pôr ele como administrador também, para vocês saberem quem é. E caso tenha alguma dúvida assim, bem específica, tá? Mais pontual em relação à Física 2, vocês podem tanto me procurar ou como podem procurar o Guilherme. O Guilherme ele tem um pouco mais de domínio. Um pouco mais não, ele domina bem mais essa parte de Física 2, porque ele que está preparando o material de Física 2 e eu estou preparando o material de Física 1, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro conteúdo de vocês. Então, a gente tem a primeira questão, que está aqui, né? Então, é o seguinte, né? São 4 baterias, né? Que estão associadas conforme a figura abaixo. Então, aqui a gente tem, né, o esquema. A gente tem um ponto A, um ponto B, e entre esses dois pontos a gente tem 4 baterias, certo? Aí ele explica aqui, né, que as duas baterias da esquerda, essas duas, elas têm uma tensão de 5 volts, né? E as da direita são 12 volts. Aí ele pede o seguinte, né, para assinalar qual que é a alternativa que corresponde à força eletromotriz equivalente, né, dessa associação. Então ele quer saber a tensão, né? Vamos resumir aqui, quer saber qual que é a tensão equivalente, tá, desse circuito aqui, tá? E tem aqui, né, 5 alternativas. Então vamos para a resolução aqui, ó. Então a gente tem essas 4 baterias, certo? E se a gente fosse desenhar, né, um circuito, ficaria dessa forma, tá vendo? Então a gente tem duas baterias aqui de 5 volts que estão em paralelo, e essas duas que estão em paralelo estão em série com outras duas de 12 volts, né? Então, se a gente redesenhar o esquema, a gente vai ter isso, né? Beleza? Então, na teoria, qual seria, né? Então, associação em série, o que acontece? Né? Somam-se as tensões, né? Então, a tensão a gente soma e a corrente mantém, certo? E agora, quando é em paralelo, é o contrário, né? Mantém a tensão e soma a corrente, beleza? Então, olhando para o nosso circuito aqui, ó, no primeiro ramo, né? Ou nesse carinha aqui, ó, nesse número 1. A gente tem duas baterias de 5 volts, certo? Que está em paralelo. Essas duas estão em paralelo. Então, nesse caso, é equivalente a 5 volts, né? Porque, ó, a teoria aqui. Então, quando é paralelo, mantém. Beleza? E já aqui embaixo, também a mesma coisa. Então, vai manter 12 volts, certo? Dando sequência, né, a gente redesenhar esse circuito, né, fazendo essas associações, a gente vai ter isso, né, um circuitinho aqui em série, né, com duas tensões, uma de 5 volts e uma de 12 volts. E para a gente saber qual que é a tensão aqui, né, entre esses dois pontos, é só a gente somar a tensão que está entre os pontos, né, ou seja, é a fonte de 5 mais a fonte de 12 volts, ou seja, né, a tensão aqui, ó, entre o ponto A e B vai ser de 17 volts, beleza? Aí tem até uma parte aqui mais escrita, caso vocês queiram dar uma lida com calma aí, certo? Então, perfeito. Então, a primeira questão, alternativa, eu não vou falar que é A, porque varia de pessoa para pessoa, né? De estúdio para estúdio, a gente sabe que a ordem das respostas, elas alternam, tá? Então, a resposta é 17 volts. Beleza? Então vamos para a segunda questão. A segunda questão é o seguinte, né? Então na figura a seguir, né, uma bobina de 120 espiras é coaxial com um solenoide de 250 espiras por centímetro, certo? E 3,3 centímetros de diâmetro. A corrente do solenoide diminui de 2,71 amperes para zero em um intervalo de tempo de 25 milissegundos a uma taxa constante. Aí ele pergunta qual é a força eletromotriz induzida na bobina, tá? Então vamos ver aqui os cálculos, tá?
Então a gente tem aí as 5 alternativas, tá? Tem o desenho ali para dar uma de apoio, beleza? Então aqui em cima, tá? O que foi feito foi separado, né, os dados do exercício, beleza? Então tem o N 120, Nzinho aqui ó 250 espiras, o D, né, que seria o diâmetro lá, né, 3,33 centímetros. A variação da corrente, né, variação da corrente foi de 2,71 amperes e a variação do tempo, né, foi de 25 milissegundos. Aí a gente quer saber aqui, né, a força eletromotriz, certo? Aí aqui, né, a gente passa, né, para o sistema SI. Então aqui, né, o N, nosso N, que é o número de espiras, né, a gente sai de centímetro e vai para metros, né? Então tem que fazer a conversãozinha aqui, beleza? E aqui também, ó, o diâmetro está em centímetros, a gente jogou aqui para metros, beleza? Aí usou uma notação científica aqui para não ficar 0,00 alguma coisa, tá? Então já usou aqui uma anotação. A corrente é a mesma, né? O tempo também está em milissegundos, então tá certo. Basta a gente calcular a força aqui, beleza? Aí aqui, né, tem algumas fórmulas que são importantes, beleza? Caso vocês queiram dar uma olhada, né? E aqui está a fórmula que a gente vai ter que usar para poder fazer o cálculo, beleza? Então, vamos ler para vocês aqui a teoria para não ficar dúvida. Então, a variação de corrente no solenoide gera uma variação de campo magnético que, por sua vez, induzirá uma corrente e, por consequência, induzirá também uma força eletromotriz na bobina, beleza? A gente tem aqui, né? Então temos que, né, a força eletromotriz é essa fórmula aqui. Eu não vou lembrar que é essa variação aqui. É a variação do... Isso aqui na mecânica, né, quer dizer diâmetro, tá? Dividido pela variação do tempo. Mas eu não vou saber, não lembro o que é esse símbolo aqui, tá bom? Ou seja, a variação do fluxo magnético em determinado intervalo de tempo gera uma força eletromotriz induzida, beleza? Então a gente tem essa fórmula aqui, né, para poder usar. E aqui a gente tem os valores, né? Então a gente vai pegar e vai basicamente substituir, certo? Então, fazendo a substituição, né, o Nzinho a gente tem aqui que é 25.000 vezes 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Então a gente vai substituindo aqui, certo? Substituiu, então vocês pegam a fórmula, pegam os valores que a gente tem e só joga aqui no lugar, tá bom? Fazendo a conta, a gente vai encontrar aqui uma força eletromotriz, né, de 0,35 volts, beleza? Então aqui, pessoal, é basicamente pegar os tempos que estão aqui, tá, e jogar aqui para fazer os cálculos. Aí fica a critério de vocês podem trabalhar com notação científica, tá? Então não esqueçam que 25 milissegundos é 25 vezes 10 na menos 3, se não me engano. É isso, né? Então vocês podem tanto trabalhar aqui com notação científica, tá? Ou então lembrar de colocar aqui, né, que é 0,00 alguma coisa, certo? Por causa desse min aqui, ó. Então aqui na preparação que a gente calculou, a gente usou a notação científica, beleza? Caso tenham dúvida nessa questão, manda uma mensagem lá no WhatsApp que a gente ajuda, tá? Mas isso daqui eu acredito que é mais tranquilo, né? Portanto, eu acho que o mais difícil é saber aqui, encontrar os valores e saber qual forma usar, tá? Então aqui já está basicamente a forma que vocês têm que utilizar, tá bom? Então a gente encontrou 0,35 volts, né? Que é esse carinha aqui, ó. Olhem aí no de vocês, confiram e assinarem a alternativa correta. Caso tenha alguma diferença, algum valor diferente, tá? Nos comuniquem, por favor. Questão 3. Analise os dados do seguinte capacitor plano. A área de cada uma das armaduras, 2,54 cm². Distância entre as armaduras, 3,75 mm. Constante dielétrica dos materiais isolantes, igual a 5. E permissividade elétrica no vácuo, 8,85 vezes 10 na menos 12, né, Fahrenheit por metro. Aí ele pede para calcular, né, a capacitância do elemento e marcar a alternativa correta, né, que corresponde ao cálculo. Então a gente vai calcular a capacitância, né, é um capacitor, basicamente, né. Então vamos lá. A gente tem uma teoria aqui, ó, tá? Então a capacitância do capacitor plano pode ser calculada por, né, a gente tem a fórmula aqui, né, que é a capacitância, né, vai ser aqui uma força, é a área aqui, né, dividido
pela distância, né, entre as placas, né? Então é a área aqui de cada chapa dividido pela distância, né, em que elas se encontram, tá? Então, ó, onde A é a área, beleza? De cada uma das armaduras, e D é a distância entre elas, beleza? E a constante E aqui, ó, é um outro nome, né, Ciazinho, é chamada de permitividade elétrica do meio. É isso aqui, ó. A constante E é chamada de permitividade elétrica do meio, beleza? E no vácuo, né, tem C. Esse valor que foi nos dado também no enunciado aí, beleza? E os materiais em geral possuem permitividade elétrica maior que a do vácuo. Importante saber isso. É habitual nós nos utilizarmos da constante dielétrica. Tá? É uma grandeza adimensional que indica a relação entre a permitividade do meio e a permissividade elétrica no vácuo, ou seja, a gente tem essas relações aqui, tá? Que por fim a gente vai encontrar esta fórmula aqui, ó. Beleza? Então a gente vai pegar os valores que a gente pegou aqui, certo? E vai pôr aqui no lugar. Então esse ER aqui, ó, vai ser a constante aqui, certo? De 5. Depois a gente tem aqui, né, o 8,85 vezes 10 menos 12, que é esse E0 aqui, beleza? Que é justamente aqui, né, a permitividade do vácuo, né? Vezes a área, tá? Então a área tá aqui, ó, 2,54 centímetros quadrado. Só que a gente tem que jogar isso daqui para metros, né? Então acaba ficando um pouquinho grande aqui, esse valor, tá? Deixa eu só dar uma verificada. Beleza? Dividido pela distância entre as chapas aqui, né? Que é 3,75 milímetros, né? Então aqui também usou uma notação aqui para trabalhar todo mundo na mesma unidade, tá bom? Fazendo o cálculo, a gente vai encontrar esse valor aqui, ó, de 2,9972 vezes 10 na menos 12, beleza? Façam os cálculos, vejam se bateu, né? Então, ó, esse cara aqui, ó, 2,9972 vezes 10 na menos 12, tá? E tá resolvido aí. Esse é o valor da capacitância. Beleza? Então vamos pro próximo aqui, ó. Questão 4. Em um certo local das Filipinas, o campo magnético da Terra tem um módulo de 45 micro-T. É horizontal e aponta exatamente para o norte. Suponha que o campo total é um errinho aqui, ó, tá? 10 centímetros acima de um fio longo retilíneo horizontal que conduz uma corrente constante, ou seja, o campo produzido pela corrente anula o campo magnético terrestre naquele ponto. Ah, importante. Qual o módulo da corrente que produz esse campo contrário ao terrestre? Aí dá aqui a constante magnética, tá? E a gente precisa calcular então esse módulo aí. Então aqui a gente tem a parte teórica, né? Vamos lá. Então a intensidade desse campo pode ser calculada por. A gente usa essa fórmula aqui, tá bom? Onde a constante, então que chamou de μ, né? A constante μ é a chamada permeabilidade magnética do meio onde estiver imerso o fio. No vácuo, essa constante vale, tá? Então, esse aqui é o valor da constante, é 4π vezes 10 a menos 7. Tá bom? Aí tá aqui, ó. A unidade do campo magnético no sistema internacional é o Tesla, tá? É o T. Em homenagem ao Nikola Tesla, engenheiro croata naturalizado norte-americano, tido como um dos inventores da geração e transmissão de energia elétrica, né? Usando do processo de corrente alternada. Aí, então, pela equação, tá? A gente temos que I vai ser igual esse Bzão vezes 2 vezes π vezes R dividido por μ, tá? Então a gente pegando lá, né, os valores e jogando na fórmula, iremos encontrar esse valor de 25,5 amperes, certo? Uma corrente. Então a gente encontrou aqui o módulo da corrente que produz esse campo contrário ao terrestre, que é exatamente 25,5 amperes, tá bom? No meu caso aqui seria a B, tá? Mais olhem de vocês e verifiquem aí onde se encontra 22,5, beleza?
Então, questão 5, última questão. Na figura abaixo, dois arcos de circunferência têm raios, tá? Raio 2, 9,8, esse maior daqui, né? E centímetros, tá? E o raio 1, que é o menor ali, de 3,35 centímetros. Perfazendo um ângulo de 180 graus, beleza? Conduzem uma corrente I igual a 0,381 amperes. E tem o mesmo centro de curvatura C, tá? C tá aqui, ó. Determine I, tá? O módulo, tá? Então determine I, tá? O módulo e o II, sentido para dentro ou para fora do papel do campo magnético no ponto C. Dica, aí tem uma dica aqui, né? Um arco de circunferência pode ser obtido como metade de uma espira circular. Aí daqui pra gente, né, a constante magnética, certo? A gente vai ter que usar para fazer os cálculos. E aqui a gente tem as nossas alternativas, beleza? Então a gente tem um pouquinho de teoria aqui também, tá? Então a teoria, né? Intensidade do campo magnético no centro da espira pode ser calculada por. Então é essa a forma que a gente vai utilizar, tá bom? Então aqui, ó, onde R é o raio da circunferência determinada pela espira e o μ é a chamada permeabilidade magnética do meio onde estiver imerso o fio. No vácuo, né, essa constante vale 4π vezes 10 a menos 7, então é esse valor aqui. Aí a unidade também é, né, é o T, né, que é o Tesla, né, a gente já viu a homenagem ao Tesla, certo? E então vamos aqui para a resolução. Então a gente tem aqui, ó, sentido do campo magnético em R1 para dentro. Então em R1 o sentido do campo é para dentro, tá? E o sentido do campo magnético em R2 é para fora, tá? Então sempre observar aqui, tá, o sentido. Aí a gente tem a resposta, tá aqui, certo? Então a gente vai pegar a nossa fórmula que tá ali, né, do B, e vai fazer aqui e vai aplicar, beleza? Então a gente fez aqui para o B, né, do R2 e também em R1, certo? Aí, e depois tem o B ali no ponto, né, que nada mais é, né, no ponto C aqui, nada mais é, né, do que esse valor encontrado no R1 menos o do R2, tá? Então a gente vai pegar aqui, né, vai jogar na fórmula aqui os valores, tá, de cada um que a gente já separou ali, jogando na fórmula, tá? Então atentar, né, para o valor de R1 e do R2, jogar ali na fórmula, a gente vai encontrar esses dois valores, certo? E depois a gente vai subtrair o R1 pelo R2 e dividir por 2, tá? Aí tem aqui, ó, dica, né? Então um arco de circunferência pode ser entendido como metade de uma espira circular, tá vendo? Por isso que essa divisão aqui, ó. Então com isso, né, o sentido do campo magnético segue a intensidade maior, tá? Portanto, o sentido é para dentro do papel, tá? Então ele vai seguir quem tem maior intensidade. Então a gente vai encontrar esse valor aqui, ó, 2,35 vezes 10 a menos 6, né, T, que é o Tesla. Que se encontra onde? Se encontra aqui, ó, I, 2,35, micro T, e 2 aqui no sentido é para dentro do papel. Certo, pessoal? Então, né, tá aí, né, a resolução, né, e a explicação, né, de o porquê ser essas alternativas, tá? Então, como a gente sempre faz, né, com alternativa a gente não só marca a alternativa, a gente tenta explicar, né, o porquê que é aquela alternativa. Então, caso tenha dado diferente, vocês não concordem com alguma resposta, tá? Manda pra gente aí que a gente dá uma avaliada e verifica, né, pra ver se tem algum erro, né, tanto no nosso como no de vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal, eu agradeço de coração a todos aí. Tá, agora eu vou gravar para vocês a de Física 1, certo? E até final de semana eu posto para vocês. Beleza, pessoal? Então eu agradeço a atenção, bons estudos e até mais. Um abraço.